Glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Mateus capítulo 16, versículo 15, versículo 16. Glória a Deus. Vamos aproveitar a oportunidade nessa noite para darmos continuidade na mensagem que o Senhor já permitiu com que nós ministrássemos aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos continuar, amém, queridos? Mateus capítulo 16, versículo 15 diz assim: Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, nós, continuando essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, nós falamos aqui a respeito de algo que é sobrenatural, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, trabalhado em nossa vida, para que eu pudesse compartilhar com a igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem que nós iniciamos já num culto anteriormente, aleluia, que é as chaves do reino. Nós estamos falando sobre as chaves do reino. E nós vimos aqui nos versículos que nós lemos aqui, quando Jesus ele questiona e diz assim: Vós, quem dizeis que eu sou? Ele questiona ali alguns discípulos, e Pedro prontamente ele pega, olha para Jesus e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Essa afirmação ela foi muito poderosa naquilo que está relacionado ao que é espiritual. Talvez alguns que estavam ali dentre a multidão, porque onde Jesus está existe uma multidão, pensavam de certa forma assim: como assim? Não entenderam de repente naquele momento, mas Jesus então ele entende. Jesus ele sabe que aquilo que Pedro falou naquele momento ali não foi revelado por carne ou por sangue, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então Simão Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez se Jesus neste momento, nessa noite, perguntasse para mim e para você: Quem dizeis que eu sou? Quem você diria que Jesus seria? Porque o que Pedro responde aqui não é algo qualquer. Ele responde o que Cristo representava para ele. Por isso que Jesus pergunta: Quem dizes que eu sou? Se Jesus perguntar para você: Quem dizes que eu sou? Você precisa responder quem Jesus Cristo é para você. É por isso que a resposta é surpreendente. Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que naquela época ali, os discípulos, muitos dos que estavam ali diante da multidão eram judeus. E os judeus, eles não queriam acreditar que que Jesus era Filho de Deus. Aí quando Pedro chega e fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina então o murmúrio que aconteceu ali naquele momento. Ele está dizendo que esse homem é Filho do Deus vivo. Aí naquele momento era como se Pedro estivesse falando assim: Tu és o Filho de Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é Criador dos céus e da terra. E eles ficaram ali espantados, mas eles, naquele momento ali, receberam uma revelação profunda da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque não foi carne, não foi sangue, não foi algo qualquer, não foi alguma coisa que alguém falou, não, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que revela aquilo ali para Pedro, e ele faz essa afirmação tão gloriosa. Amém, queridos? Se Jesus perguntar para você: Quem dizes que eu sou? Eu espero que você possa verdadeiramente dizer quem Cristo é na tua vida. Talvez você fale assim: olha, Tu és o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Talvez você diz assim: Tu és o Cristo, aquele que o seu sangue verteu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida eterna.
Talvez você diga assim, tu és o Cristo, aquele que desceu de sua glória, tomou forma de carne de homem, para que eu pudesse ter vida, e para que eu pudesse ter toda a minha plena felicidade nesta vida ainda. Eu não sei. Ou talvez você vai dizer assim, tu és o Cristo, aquele que muitos creem por aí. Será que é isso? Não. Não pode. Será que muitos vão dizer assim, tu és o Cristo, aquele que muitas igrejas pregam, tu és o Cristo, aquele que o cristianismo prega? Não, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa declarar o que Cristo é verdadeiramente para a tua vida. Aleluia, e foi isso que Pedro fez, e através dessa afirmação, queridos, no versículo 18, Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já falamos aqui no culto anterior, que a igreja do Senhor, quanto à igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer. Se você de fato, verdadeiramente, você faz parte da igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha e contra a tua vida. Não podem, queridos. Porque é algo sobrenatural, você faz parte do fundamento de Cristo, você é propriedade exclusiva do próprio Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é motivo de darmos glória a Deus. Aleluia. Que tem muitas pessoas por aí, inclusive cristãos também, correndo de um lado para o outro, apavorados, desesperados, não sabendo o que fazer, vindo adversidades, conflitos, sobre a sua vida, e eles estão apavorados, não sabem o que fazer. Aí vem Satanás, luta contra aquela vida, porque aqueles que estão atrapalhando, aqueles que estão atrapalhando o reino das trevas, ele vai lutar contra mesmo. Aí aquela pessoa fica apavorada, pensando assim, meu Deus, e agora? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não se apavora. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Aleluia. Porque maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que é o que está lá fora. Por isso você não precisa se preocupar. Agora, continuando então, eu estou passando rapidamente porque já ministramos sobre isso, mas só para fazer uma introdução, no versículo 19 então diz assim, eu te darei, Jesus então agora fala, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Jesus Cristo agora, Ele coloca sobre a igreja de Cristo uma autoridade. Ele diz assim, olha, a tudo aquilo, sobre a igreja verdadeira, aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Eu quero dizer uma coisa para você, não é qualquer coisa não, queridos. É algo sobrenatural. Eu quero dizer também para você uma coisa, que aquilo que será ligado por você e será ligado no céu, é algo que está de acordo com a palavra de Deus. Não é qualquer coisa não. E tem muita gente por aí fazendo tantos acordos, alianças, estão fazendo campanhas, fazendo muita coisa aí para ligar um monte de coisa, mas e Deus não atende, as coisas não acontecem, não é ligado no céu. Sabe por quê, queridos? Porque tem que estar de acordo com essa palavra. Tem que estar de acordo com essa palavra, porque senão não vai ser ligado no céu. Então tem muitas pessoas aí que não estão entendendo, estão fazendo um monte de coisa aí, tentando ligar, dizendo assim, não, vamos ligar aqui, será ligado no céu, querido, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vai ser ligado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tu pode ficar tranquilo, querido, se aquilo que você tem proposto no teu coração, se aquilo que você tem feito de propósito, aleluia, com o Senhor, verdadeiramente está de acordo com essa palavra aqui, eu quero dizer para você, com absoluta certeza e sem sombra de dúvida, será ligado no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Deus não pode burlar princípios, os seus próprios princípios. Deus não pode contradizer aquilo que já está escrito na palavra. Existe hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas aí com tantos modismos,
querendo dizer, é para fazer tal coisa, aquilo outro, mas eu quero dizer uma coisa para você. Precisa estar embasado nesta palavra. Se não estiver, queridos, não adianta. Então eu disse, mais uma vez eu quero dizer para você sobre as chaves do reino. Chaves, querido, até é interessante, que quando falamos assim, para deixar bem claro, né? Chaves, existem vários tipos de chave. A chave de uma fechadura também como uma chave de ligar e desligar, que é o que o versículo se trata nesta noite também. Por exemplo, uma chave de um interruptor de energia elétrica, ela liga e desliga. É uma chave também, é chamado chave. Mas existem muitas chaves, querido, e as pessoas por aí estão correndo de um lado para o outro, buscando tantas coisas. Mas as chaves do reino dos céus são espirituais. Mas é incrível, porque as pessoas elas tendem a correr atrás daquilo que é material, daquilo que é aparente. Por isso existe uma dificuldade muito grande em se acreditar, em se crer, em se buscar aquilo que é espiritual. Então, para que aquela pessoa entenda as chaves espirituais, existe uma dificuldade. Falamos aqui no culto anterior sobre a chave da salvação, a chave da cura e a chave da libertação. Quantos lembram aqui nessa noite? Agora, queridos, eu quero dizer rapidamente a chave para a salvação. Queridos, existem muitas pessoas entrando porta dentro das igrejas, buscando tantas coisas, querido, mas se esquecem que, em primeiro lugar, essa pessoa precisa de salvação. Essa pessoa precisa ser salva, mas esquece. Aí buscam prosperidade em tal área, buscam riquezas, buscam prazeres. Eu quero dizer para você que isso é uma coisa que, isso é consequência, queridos. Agora, a prioridade tem que ser espiritual. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, a salvação. E pessoas que elas estão dentro da igreja, mas elas não se preocupam com isso. Acreditam, de certa forma, que estão salvas, mas não estão. Isso, quando eu falo igreja, querido, eu já falei aqui, vou repetir nesta noite. Quando eu falo igreja, não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja, no geral, de várias denominações, de vários templos, de várias religiões. Pessoas que entram nas igrejas, nos templos, acreditando que estão salvas, mas não estão. Estão buscando tantas coisas e não se preocupam se verdadeiramente estão ligadas em Cristo, se verdadeiramente estão salvas, se verdadeiramente estão com Cristo. Não se preocupam. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós entendemos que Jesus Cristo colocou sobre a igreja de Cristo a autoridade, as chaves do reino dos céus, as chaves espirituais, a chave da salvação, querido, a chave é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos abre o entendimento. Ela nos mostra o caminho, ela ilumina o nosso caminho para que nós venhamos estar direcionados para o alvo, para a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Também falamos sobre a chave da cura, uma chave espiritual da cura. Queridos, existem muitas pessoas querendo a cura, mas essas pessoas, elas não estão entendendo que para se obter a cura precisa ter a chave. E é a fé. Sem fé, queridos, existem muitas pessoas querendo a bênção e esquecem do dono da bênção. Queridos, busque o dono da bênção e a bênção vai ser uma consequência na tua vida, amém? Você está entendendo? Você está entendendo como nos dias de hoje as pessoas invertem as coisas? As pessoas estão indo para a igreja motivadas por tantas coisas, mas esquecem do Deus Criador. Por isso que eu insisto em dizer que é muito mais prazeroso, eu acredito que é muito mais prazeroso para Deus quando as pessoas entram, porta da igreja dentro, com prazer na sua alma. Aleluia, com espontaneidade, com voluntariedade, do que por obrigação. Muitas pessoas saem de suas casas talvez por obrigação. Não, querido, não faça isso. Você precisa vir para a casa de Deus com o coração aberto, com alegria, queridos. Aleluia, não importa se tem 300 pessoas na igreja, 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Você precisa produzir a mesma alegria, porque você veio cultuar a Deus. Aleluia. Você não veio aqui assistir um culto, queridos. Você veio aqui para cultuar a Deus.
Aleluia. Mas existem muitas coisas acontecendo por aí. Pessoas estão, muitas vezes, atravessando cidades, atravessando estados, atravessando países e nações em busca de movimentos. Talvez em busca de assistir algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você não se disponibilizar a cultuar a Deus, seja onde você estiver, você não vai estar recebendo a tua bênção. Aleluia. Chaves do reino dos céus, querido. É assim, muitas pessoas não dão valor, as pessoas querem o que é aparente. Mas eu quero dizer para você uma coisa, faça uso, querido, tome posse dessas chaves, que eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida jamais será a mesma. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a terceira chave para a libertação. Queridos, existem muitas pessoas na igreja, ou muitas vezes querendo Deus, às vezes não chegam nem a entrar na igreja, queridos. Eles querem saber, eles dizem assim, olha, Deus é um só. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você, verdadeiramente Deus é um só? Sim, claro, queridos, em nome de Jesus. Mas eu quero falar outra verdade para você, o caminho também é um só. Deus é um só, mas o caminho também é um só. E muitas pessoas que passam anos, vêm anos e passam anos e não entendem que precisam de uma libertação em sua vida. Eu não sei em qual área, queridos. Muitas pessoas, elas vivem a vida inteira, 30 anos, 40 anos, 50 anos dentro de uma igreja, e elas precisam de libertação em alguma área, mas não entendem. Aí quando a palavra é lançada, é ministrada, é pregada, aquela pessoa, ela pega e diz assim, não, essa palavra não é para mim, é para o fulano. Essa palavra não é para mim, é para o ciclano. Essa palavra não é para mim, é para o beltrano. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, se nenhuma palavra serve para você, é porque verdadeiramente essa palavra está direcionada para você. Aleluia. Você está entendendo? Ninguém é autossuficiente, querido. Ninguém é tão surpreendente que ele não possa receber e ser ministrado pela palavra de Deus. Não, queridos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. João, capítulo 8, 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quem é a verdade, queridos? Verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra. Mas existem muitas vezes, muitas pessoas e muitos movimentos não conhecendo a verdade, não conhecendo a palavra, por isso não estão libertas e precisam de libertação. Chave do reino dos céus. Chave do reino dos céus. É chave espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Então, queridos, quando verdadeiramente nós estamos ligados em Cristo, quando verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus, e procedemos conforme esta palavra, aquilo que ligarmos na terra, será ligado nos céus. Porque Jesus Cristo, quando Ele morre e ressuscita, Ele lança sobre a igreja, queridos. Jesus Cristo, Ele veio, Ele lançou sobre a igreja essa autoridade. Tome posse dessa autoridade. Toma posse dessa autoridade, queridos. Aleluia. E você vai experimentar, aleluia, algo sobrenatural, coisas extraordinárias na sua vida, em todas as áreas. Você não vai precisar sair correndo de um lado para o outro em busca de tantas coisas, porque essas coisas vão correr atrás de você. Por isso que nós falamos verdadeiramente, várias vezes nós falamos, ensinamos e ministramos que a verdadeira santificação, aleluia, está quando ela brota de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta muitas vezes nós queremos exteriorizar algumas coisas e interiormente nós estarmos como os fariseus, os hipócritas, como sepulcros cariados. Não adianta, queridos. Por isso, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, libertação. Precisamos constantemente, queridos, da palavra, da lavagem pela palavra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, vamos ver a próxima chave aqui que nós listamos aqui. Vamos ler, queridos. Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 11.
Vamos ler. Aqueles que podem, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 11. Tem muitas pessoas buscando tantas chaves por aí, buscando tantas chaves, buscando prosperidade nas riquezas. Mas nós vamos ver aqui nessa noite o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui na carta aos Romanos sobre prosperidade. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 9. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Capítulo 9, versículo 11. Diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, preste atenção, queridos, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eu vou repetir a parte B, não por causa das obras. Queridos, muitas vezes, por que nós falamos aqui de obras? Porque muitas vezes as pessoas estão atribuindo, estão direcionando a sua prosperidade, ao seu bem-estar nas obras e nas coisas materiais. Mas é nas coisas espirituais, querido, que está a maior prosperidade. Você está entendendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso, queridos, entenda. Não é no que é aparente, mas é naquilo que é espiritual. Amém? Glória a Deus. A verdadeira prosperidade está naquilo que é espiritual. E isso está ligado, queridos, a prosperidade está ligado ao contentamento. Você sabia disso? Para uma pessoa dizer o que é prosperidade. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade não é ter de tudo. Entenda bem esse mistério, queridos. Prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. É diferente? É diferente, você está entendendo? Prosperidade não é ter de tudo, prosperidade é não ter falta de nada. Mas você pode perguntar assim, presbítero Ricardo, como é que eu posso não ter falta de nada se eu não tiver de tudo? Queridos, eu quero dizer uma única coisa para você. Basta você ter contentamento. Se você tiver contentamento, você vai entender isso. Você vai entender isso. Você vai entender que você não precisa ter de tudo para ter prosperidade. Você não precisa ter de tudo para ser uma pessoa contente, uma pessoa próspera. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a 10. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Nós estamos falando aqui de prosperidade, aleluia, de alegria. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, alguns versículos da palavra de Deus, amém? Diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Queridos, eu vou repetir novamente esse versículo. Tendo, porém, o sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Queridos, como é que está hoje a vida de muitas pessoas? Será que estão entendendo o que é contentamento? Será que estão entendendo? Porque existem muitas pessoas, queridos, que pessoas têm de tudo, mas não estão contentes. As pessoas têm de tudo, mas não estão contentes. Sabe por quê? Porque não tomam posse das chaves do reino dos céus. Porque não reconhecem, não sabem o que é verdadeiramente prosperidade.
Então diz assim: tendo, porém, o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. No versículo 9, capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: não tem problema nenhum em você ser rico, sabia? Você verdadeiramente pode ser rico, uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, mas o problema, queridos, não está em você ter muitas posses, o problema está em você priorizar essas coisas. O problema está em você ter essas coisas, buscar essas coisas sem um contentamento. Tem pessoas que parece que enquanto ela não tiver muito dinheiro, ela nunca estará contente. E não pode ser dessa forma, queridos. Nós precisamos estar contentes, gratos. Amém? Glória a Deus. Continuando o versículo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, mais uma vez eu repito aqui, querido, o problema não é o dinheiro. Existem muitas pessoas aí dizendo assim: olha, o dinheiro, maldito dinheiro. Querido, o problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Você está entendendo? Aí tem pessoas que dizem assim: eu deveria, se eu tivesse muito dinheiro, os meus problemas acabariam. Não, queridos. Se você continuar com o mesmo pensamento, se você não for transformado, liberto, nessa área, na tua vida, você vai continuar com problemas. Tem pessoas que dizem assim, eu vou fechar esse negócio aqui que eu estou administrando, que eu estou trabalhando, meu trabalho, eu abri uma empresa, abri um negócio, essa empresa não está dando certo, esse trabalho não está dando certo, olha, parece uma coisa assim que eu não sei o que acontece, é muita prova. Tem pessoas até que atribuem a prova, né? É muita prova, eu já desempenhei tal trabalho, tal projeto e não dá certo, eu já abri tal empresa e não dá certo, parece que não vai, eu não sei o que acontece. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Será que o problema está no negócio? Ou será que o problema está dentro de mim e de você? Será que nós nós somos transformados nessa área? Podemos ser ministrados por Deus nessa área? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: se você não for transformado nessa área, não importa se você vai ter um negócio aqui, ou se você vai ter um negócio na China, ou se você vai fechar esse negócio aqui, vai abrir outro negócio, querido, você precisa aprender o que é verdadeiramente prosperidade, o que é verdadeiramente contentamento. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que nós venhamos a entender este mistério, aí, queridos, pode ter certeza, aleluia, as bênçãos de Deus serão abundantes na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Você está entendendo? Glória a Deus. Vamos abrir uma outra chave, queridos. Nós falamos aqui da prosperidade, né? Chave da prosperidade. A chave do reino dos céus relacionada à prosperidade, queridos, não é o amor ao dinheiro, não é, queridos, buscarmos desenfreadamente a matéria, aquilo que é material, não, queridos. A chave para a prosperidade é o contentamento. O contentamento é espiritual. O contentamento é espiritual. Eu nunca vi alguém estar tomado de contentamento por uma coisa exterior. Não. Tem que brotar lá de dentro, querido. O contentamento, ele brota de dentro. Amém? Então, querido, a partir de hoje, que você venha tomar posse dessa chave que se chama contentamento na tua vida, em todas as áreas. Aí agora não é só financeiramente, não, é em todas as áreas. Porque existem muitas pessoas que não estão contentes em outras áreas também. Então, entenda isso, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, Mateus capítulo 27, versículo 51. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus
capítulo 27, versículo 51. Existe uma chave espiritual, uma chave do reino dos céus que é poderosíssima, queridos. É poderosíssima. Quantos aqui já ouviu falar da chave da oração? Quantos aqui já ouviram falar que a oração é uma chave? Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido. A oração é uma chave tremenda. É uma chave espiritual que ela abre porta onde não tem porta. A oração, ela é uma chave espiritual, queridos, que ela fecha a porta onde muitas vezes tem porta também. Porque muitas vezes nós somos direcionados aos nossos próprios olhares, aos nossos próprios corações, achando que aquilo é o que é o correto. A oração também fecha aquilo ali. Também, é vice-versa. Aí eu falei assim, que a oração, ela fecha a porta. Alguns de certo pensaram assim, meu Deus, como fecha a porta, né? Eu estou acostumado a ouvir que a oração abre porta. Amém, queridos, a oração abre porta, mas se for necessário, a oração vai fechar também algumas portas, que talvez o teu coração tenha inclinado você, e que não é da vontade de Deus. Entenda esse mistério, queridos. Oh, Jesus, aleluia. Então, se for necessário, a oração vai fazer com que venha fechar a porta. Amém? Mateus capítulo 27, versículo 51, diz assim a palavra do Senhor: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. No versículo 52 diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Queridos, eu quero dizer uma coisa. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Queridos, isso é um mistério tão grande, porque quando Cristo, ele morre lá na cruz do Calvário, naquele momento que brada um grande terremoto naquele lugar, naquele mesmo momento, lá no templo, o véu do templo se rasga. Aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, aquilo que fazia com que fosse necessário um intermédio de um sacerdote para que o homem viesse se aproximar de Deus, se rasgou, queridos. Então eu quero dizer uma coisa, é mistério, é algo tremendo. Aquilo que fazia separação entre o homem e Deus foi rasgado. Aleluia, existia o pátio, o lugar santo dos santos. Querido, preste atenção. Fazia separação do lugar santo dos santos, querido. E eu quero dizer uma coisa para você. A morte de Cristo, na cruz do Calvário, Cristo lançou sobre a igreja a autoridade, a oração como autoridade para abrir portas, para se chegar a Deus. Aleluia. É algo sobrenatural, é algo tremendo, queridos. É uma chave espiritual do reino dos céus. Hoje, nós estamos aqui. Não existe separação. Não existe aqui um véu, uma separação para que você viesse e se aproxime de Deus, querido. Você está agora tendo acesso, livre acesso, você e Deus. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Agora você pode dobrar o teu joelho, você pode fechar os teus olhos, você pode levantar as suas mãos, você pode, queridos, estar dirigindo. Eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, glória a Deus. Essa chave, a oração, te dá livre acesso a Deus, seja onde você estiver. Não tem mais intermédio, não tem mais algo que separe você. Você está entendendo? Tem algumas pessoas que pensam assim, que Deus só ouve a oração de joelhos. Né? Tem algumas outras pessoas que pensam assim, que Deus só ouve a oração de olhos fechados. Tem algumas outras pessoas que pensam que se você... por isso que, querido, se fosse assim, dessa forma, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. Então, seria praticamente impossível orar sem cessar de joelhos. Se a oração, ela fosse única e exclusivamente de joelhos. Aí tu imagina, você não faria mais nada. Você seria uma estátua. Você está entendendo o mistério? Agora, se você não entender que a oração é em todo tempo, que orar sem cessar, ela automaticamente faz que seja necessário com que você ore lá lavando a sua louça, com que você ore na direção do seu veículo, com que você ore na igreja, com que você ore caminhando pela cidade, com que você ore lá na sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar, queridos.
Deus vai ouvir você e Deus vai atender a sua oração. É chave poderosa. Você está precisando de uma solução? Você está enfrentando algum problema na sua vida? Você tem enfrentado alguma adversidade? Você tem tido desafios na tua vida que você diz assim, olha, meu Deus, isso aqui é impossível. Não. Isso aqui é só Deus mesmo. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus deu para você, na sua mão, aleluia, acesso a uma chave espiritual, a uma chave do reino dos céus, a chave da oração, que é poderosíssima, que pode, através da oração, vir a solução para o teu problema. Agora, para fazer, existe a questão do uso, né? Para se fazer o uso dessa chave, tem que também ter sabedoria. Você está entendendo? Precisa-se ter sabedoria. Não é de qualquer forma, queridos. Vamos ler capítulo 6 de Mateus, versículo 5. Glória a Deus. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, queridos? Aleluia, amém? Glória a Deus, eu não estou indo muito rápido, acho que está bênção, né? Está na bênção. Glória a Deus. Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Querido, primeiro, os fariseus hipócritas. Por que nós falamos fariseus? Porque eles foram muito censurados por Jesus. Queridos, os fariseus, eles ficavam em pé nas sinagogas e nas praças, nos lugares altos, e levantavam as mãos para orar e diziam, e como eles diziam assim, meu Deus, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aqui estou eu, teu filho, servo amado e fiel. E começavam a orar, querido, exteriorizar uma coisa que verdadeiramente não era o que estava brotando dentro do seu coração como uma conversa direta com Deus. Mas era uma conversa que o seu destino era paralelo. O destino daquela conversa, daquilo que teoricamente deveria ser uma oração, o seu propósito era se mostrar ao homem. Então eles se colocavam diante da sinagoga, das praças, dos lugares altos, levantavam as suas mãos, engrossavam a sua voz e talvez de repente faziam uso de uma oratória, de uma eloquência para orar de uma forma para que na verdade fossem vistos pelos homens. E Jesus censura. Porque a oração, queridos, é a Deus. Amém? Agora, queridos, o que eu quero dizer, eu não quero que você saia daqui julgando as orações por aí. Amém? Preste atenção, querido. Porque Mateus capítulo 7, versículos 1, né? Diz que nós não julgueis para que não sejais julgados. Então assim, queridos, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, você, querido, tome cuidado. Porque a sua oração não é para ser vista pelo homem. Você está entendendo? Mas ainda há mais uma lição. No versículo 6 diz assim, mas tu quando orares, agora é tremendo, agora é lição tremenda de Deus. Presta atenção, querido. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que o vê em secreto. E teu pai que o vê em secreto, te recompensará. Está entendendo, queridos? Você não precisa ser visto pelo homem. Você não precisa ser reconhecido pelo homem. Basta você se aproximar de Deus, que Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, verdadeiramente se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse versículo nós vimos ensinamentos tremendos. Oração, humildade, querido. Se converter dos maus caminhos, aí então o Senhor ouvirá. Oh, aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é algo tremendo, é algo sobrenatural.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu nem trouxe relógio, queridos. Para mim ter uma desculpa. Mas vocês me ajudem aí. Amém, queridos? Já estamos acabando. Você está entendendo? São chaves poderosas. Nós falamos aqui, né, nessas ministrações aqui, a respeito das chaves do reino dos céus. Nós precisamos deixar e esquecer, queridos, verdadeiramente as coisas que estão relacionadas únicas e exclusivamente à matéria, porque isso aí é aquilo que enche os olhos. Disso aí, querido, olha, tá cheio, as igrejas estão cheias por aí. Agora, verdadeiramente a palavra de Deus, as chaves do reino dos céus, as chaves espirituais, o verdadeiro alimento, o alimento que satisfaz a alma, o alimento que verdadeiramente vai fazer com que a minha vida espiritual seja saudável, aí é diferente. É por isso que muitas vezes tem pessoas que não entram numa igreja, numa determinada igreja, que talvez tenha poucos membros. É por isso que muitas vezes tem pessoas que se dizem cristãos, que servem a Cristo, que estão procuram lugares, igrejas, grandes templos, grandes números de pessoas para congregar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O que você está buscando, querido? É espiritual? Você tem feito uso das chaves espirituais do reino dos céus? Ou você tem, de repente, procurado algo que é aparente? Você está entendendo? Nós não estamos aqui, queridos, para agradar ao homem. Amém? Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o domínio. Amém? Agora nós como igreja, queridos, nós vamos fazer uso das chaves espirituais. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia aí? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja agora, neste momento, a se colocar em pé, queridos. Glória a Deus. É algo tão tremendo, querido, que tem muita coisa. A Bíblia, como eu falei na vez passada, né? A Bíblia, querido, ela é um molho de chaves. Ela não é uma chave só, ela é um molho de chaves. Mas aqui não é chave carnal, não, querido, é chave espiritual. Essas chaves, querido, ela não é corroída pela ferrugem. Não, queridos. Ela é eterna. E eu quero convidar você aqui nesta noite para buscar esse tipo de chave, fazer uso desse tipo de chave, daquilo que é eterno. Amém? Glória a Deus. É o Senhor Jesus que Ele está sobre o domínio da igreja. E nós, como filhos de Deus, como os cristãos, como a igreja de Cristo, verdadeiramente entendemos isso. Amém? Glória a Deus. Ministério de louvor, né? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que gostaria de uma oração. Você pode vir aqui na frente, querido, nós vamos orar por você. Se você não quiser também, você pode continuar no seu lugar, levantar sua mão, fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Agora, uma coisa eu peço para você, queridos. Abra o teu coração. Sintonize-se com o Senhor. Amém? Sintonize-se com o Senhor, queridos. Em nome de Jesus. E Deus vai honrar o teu coração nessa noite. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar? Quantos estão felizes aí? Levante a mão. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos agradecer a Deus. Levante suas mãos, querido, bem alto. Aleluia. Deus vai conceder o desejo do teu coração, queridos. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que aquilo que você tem buscado, o Senhor vai realizar, porque Deus conhece. Amém? Se verdadeiramente aquilo que você tem procurado ligar está embasado na palavra de Deus, eu quero verdadeiramente dizer para você que será ligado nos céus. Amém? Vamos orar, Pai eterno, Pai celestial, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, nós estamos aqui na Tua casa nesta noite, para Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar, ó Deus. Cremos, ó Pai querido, que Tu és glorioso. Aqui está a Tua igreja, Senhor, aqui, Pai querido, os Teus filhos, Pai querido, que estão aqui à frente na Tua casa. Pai querido, crendo, Senhor meu Deus, que Tu és poderoso.
Pai querido, a tua igreja, Senhor, toma posse, Senhor, faz uso nesta noite das chaves espirituais, das chaves do reino dos céus nesta noite, porque cremos, ó Pai querido, aleluia, que o teu Santo Espírito, ó Pai, tem liberdade em nosso meio nesta noite. Ó Deus querido, aqui está a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, responda, ouve a oração, ó Pai querido, supre, Senhor, a necessidade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o teu Santo Espírito, ó Deus querido, venha, ó Pai querido, realizar, transformar, libertar, curar, ó Deus querido, salvar, encher, derramar o teu poder, a tua unção, a tua graça, no poder e na autoridade do teu nome, Deus. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, ó Pai querido, porque cremos, ó Deus querido, nessa noite, na resposta da oração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor com alegria, queridos. Volte ao seu lugar, crendo, queridos, na resposta, em nome de Jesus Cristo, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus.